Que maravilha ter você aqui na nossa maratona da modelagem. O que significa essa maratona da modelagem? Pois é, eu resolvi fazer 15 dias de uma maratona falando só sobre modelagem e uma visão sobre uma modelagem descomplicada para você perder o medo de modelar. Para você não ter mais medo de cortar uma roupa que você gosta e poder realmente ter a sua independência na hora de criar os modelos e fazer o molde desses modelos que você criou. Ou de repente você olhar um modelo numa revista, gostar e poder reproduzir esse modelo na sua casa. Claro que em 15 dias a gente não vai conseguir falar tudo sobre modelagem. Modelagem é um assunto muito amplo e que a gente aprende cada dia mais. Eu, por mais experiência que eu tenha, cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova e desenvolvendo um novo olhar. Eu também não vou te passar um método de modelagem, tá? A gente vai falar sobre uma visão, um olhar sobre a modelagem, algo que possa facilitar o seu entendimento dentro desse universo. Eu vou falar tudo aqui de uma maneira mais simples, descomplicada, sem seguir tantas regras. Olha só, eu não quero que você aprenda a modelagem como um método desenvolvido, nada disso. Eu quero que você treine o seu olhar e que você consiga pensar e através desse seu pensamento, você possa reproduzir a modelagem de alguma coisa que você tenha gostado. São princípios bem básicos que podem facilitar a sua vida como modelista, mesmo que seja a sua vida como uma modelista iniciante, partindo do zero, que nunca tenha desenvolvido nenhum tipo de modelagem. Nesses 15 dias, a gente vai falar sobre modelagem de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar. Modelagem com um olhar muito mais simples, que você possa realmente perder o medo e começar a modelar na sua casa. E a primeira coisa que a gente vai fazer, eu queria que você pensasse no corpo. Se você fizer uma análise do corpo, nós somos cheios de curvas e essas curvas a gente teria que planificar. A gente precisa deixar tudo isso reto para poder fazer o molde de uma roupa, porque aí a gente vai passar para o papel, do papel vai passar para o tecido e aí sim esse tecido, quando ele cobrir o corpo, ele vai ter novamente todas essas curvas. É como se você pensasse no corpo todo achatado, como se você fizesse isso aqui, olha. Esse aqui é o corpo e eu vou achatar. E aí esse papel vai ser transformado numa modelagem. Você precisa pensar que quando você tira as medidas sempre de frente de um corpo, ainda fica o seio, a curva de seio, fica essa curva aqui em cima do ombro, fica a curva da cava. Tudo isso a gente tem que planificar. Essa seria a linguagem mais técnica de quando a gente faz uma modelagem tridimensional e aí a gente planifica, deixa tudo no plano e depois a gente começa a pensar nas formas de como inserir volume. Aí a gente pensa como que esse tecido vai seguir o formato de seio, a gente inclui pences, tem assim uma série de coisas. Isso envolve uma modelagem mais extensa e que eu acho que não é esse o propósito da maratona da modelagem. A maratona da modelagem é que para você possa dar o primeiro passo como modelista, para que você possa compreender algumas coisas que de repente se você já começar pensando num método de modelagem cheio de contas, cheio de regras, talvez você não consiga ter esse olhar mais simplificado. E é isso que eu quero que você tenha, um olhar simplificado sobre a modelagem. Então a gente vai começar pensando da seguinte forma. Primeiro a gente vai combinar que a gente não vai pensar no passo seguinte, para que a gente possa ter um olhar para aquilo que a gente está fazendo no momento. Se a gente estiver fazendo as modelagens de blusa, esquece calça, esquece saia, esquece vestido. Vamos pensar aqui em como fazer essas modelagens de blusa. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar a medida do corpo. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer isso aqui, ó, pá, planificar, deixar tudo isso plano? Então, se você pensar que você precisa deixar tudo plano, você precisa ter as medidas, inclusive dessas partes curvas.
Você já vai entender isso agora que a gente vai começar a fazer a tomada de medida. Eu penso na tomada de medidas algo diferente. Eu gosto de fazer as medidas pensando como se fosse um papel quadriculado. E é isso que eu faço. Eu coloco, planifico o corpo em cima de um papel quadriculado, entre aspas. A gente vai começar a traçar as linhas e as perpendiculares e a partir dessas linhas e perpendiculares a gente vai colocar todas as medidinhas aqui do corpo para que a gente consiga fazer o boneco de modelagem. Então a gente nessa aula vai tirar as medidas e fazer o boneco de modelagem. Mãos à obra? Para tirar as medidas você vai colocar a fita métrica bem nesse ossinho aqui do pescoço, bem na parte central e vai deixar a fita métrica correr livremente aqui na frente. E vamos começar a tirar as medidas das alturas. Se eu pensar num papel quadriculado, eu preciso ter as medidas na vertical e preciso ter as medidas na horizontal. Só assim eu vou conseguir formar o quadriculado. Então, para a gente formar esse quadriculado, primeiro a gente vai tirar todas as alturas. A primeira altura que a gente tira é a altura do entrecavas. Seria essa medida aqui no meio da cava, da parte da frente. Onde é o entrecavas? Se você pensar na sua cava aqui, olha, daqui até aqui. Essa seria a minha medida da cava da parte da frente. O entrecavas, ele é esse meinho aqui. Algumas pessoas têm até um pouco mais fundo esse local. Então, você pode ver, olha, que a hora que termina o osso aqui da parte do ombro, olha, já é o entrecavas. Então, você pode pensar mais ou menos assim para poder fazer a medida do entrecavas. Então, você pode pensar assim para saber onde é o local do entrecavas. Então, a gente vai pensar no entrecavas aqui. Então, se ele é aqui, ele está aqui. O meu entrecavas deu 7. E eu vou começar a fazer a anotação desses valores também. Então, eu vou colocar aqui na minha lousa, entrecava frente 7. A próxima medida de altura, na medida da vertical que a gente vai tirar, é a altura do busto. Qual é a altura do busto? É a medida que fica na altura do bico do seio, da parte maior do busto. Então, você vai pensar aqui aonde é o bico do seio, onde é a parte maior do busto, e essa vai ser a sua altura de busto, que está mais ou menos aqui. No meu manequim deu 18, mas você não vai tirar as medidas pelo meu manequim, você vai tirar as medidas pelo seu corpo. Busto, 18. Quando a gente vai fazer algumas modelagens que são mais justas no corpo, com certeza a gente precisa de mais tomadas de medida. Mas nesse momento a gente vai tentar simplificar ao máximo e pegar somente as medidas básicas, mas as medidas básicas para que a gente possa fazer o quadriculado. Então, a próxima medida importante que eu tenho que tomar aqui é a medida de cintura. Onde é a cintura? A cintura é a menor parte do tronco entre o busto e o quadril. Então, a parte aonde for menor entre o busto e o quadril é a cintura. Aqui no caso deu 33. Eu sei que muita gente está sozinha em casa e vai precisar fazer sozinha essa tomada de medidas. Então eu vou te dar uma dica. Você pode colocar uma blusa, assim como essa que eu estou, que seja mais justa no corpo, sem que ela faça pressão no corpo, mas que ela seja justa. Você vai pegar uma fita crepe e essa fita crepe vai servir para que você faça as marcações. Se você quiser, para poder ficar mais certinha essas medidas, como você faz? Você vai desenrolar a fita. Vai passar a fita pelo contorno. Então, olha só, se eu for fazer o contorno aqui do meu busto,
eu tenho que deixar a minha fita métrica. A minha fita crepe, na verdade, assim, no contorno do busto. E você vai se olhar de lado no espelho. Por que de lado? Porque você precisa ver se essa altura aqui, ela é a mesma altura aqui atrás. Se não ficar na mesma altura, você solta a sua fita. Olha, ela tá mais ou menos na mesma altura. Se precisar, você solta a fita e coloca um pouco mais acima e vai se olhar assim. Coloca totalmente o braço para frente, fica virada para frente e só vira o seu pescoço para ver se está no local. E isso você pode fazer também na cintura. Essa medida aqui vai facilitar muito para você poder depois fazer uma outra medida aqui nas costas. Então, eu vou deixar a fita aqui, olha, no meu manequim. Vou fazer a fita na cintura também. Observe sempre se essa linha da frente, ela está na mesma altura da linha das costas. A gente pode fazer a marcação aqui do entrecavos. Então, nós temos essas alturas. E aí, a gente vai começar a fazer umas outras marcações na horizontal para que a gente consiga também fazer outras alturas importantes. Uma marcação importante que é na horizontal é a marcação de ombro a ombro. E qual é a medida de ombro a ombro? É desse ossinho aqui do ombro até esse ossinho aqui do ombro. Então, é daqui até aqui. E essa medida de ombro a ombro, que seria uma medida na horizontal, a gente precisa marcar. Ombro a ombro. Aqui no boneco deu 34. E só para você ver aí como é que você faria na sua casa, fica assim, certinha, não vai fazer a medida assim, fica assim certinha. Coloca aqui, a minha medida deu 38. Agora a gente precisa fazer umas outras medidas de altura, já que a gente já traçou essa perpendicular. A gente já traçou uma linha cruzando essa altura aqui. A medida que a gente precisa saber de altura é essa medida aqui, olha. Quanto tem aqui dessa parte da linha que faz o ombro a ombro até o meio do pescoço. Não é até aqui atrás não, tá? É só até essa linha aqui do meio do pescoço. Então, essa altura aqui a gente precisa tirar, que é a altura de ombro a ombro a pescoço. E essa outra altura aqui, a gente precisa tirar, olha, só até o meio do ombro, tá? A gente não vai fazer toda essa parte. Isso aqui é a tampinha do ombro, só até a metade. E depois a gente também tira essa medida aqui do ombro. Então, mais 3 medidas pra gente anotar. Primeiro, a medida do ombro a ombro até, que é a linha de ombro a ombro até o pescoço, o meio do pescoço. Esse aqui deu 6 centímetros. E a linha aqui da tampinha do ombro deu 2 centímetros. Tá vendo? É uma medidinha muito pequenininha, que a gente pode falar, nossa, que medida besta. Mas essa medida é importante. Se eu te falar, sobe 2 centímetros no ombro, você não vai saber por que você está subindo 2 centímetros no ombro. Você não sabe porque eu tô falando para você fazer uma altura de subir o ombro aqui, por exemplo, 6 centímetros. Quando a gente faz esse olhar, você consegue entender o porquê das coisas.
E quando você entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil você se virar sozinha, porque você sabe o que você está fazendo e você não está decorando o que te mandam decorar. Então, vamos manter aqui a parte da frente e vamos ver as medidas horizontais. A medida de ombro a ombro a gente já viu, então vamos ver essa medida aqui de entrecavas frente. No meu manequim, deu 29. A gente tinha tirado a altura do entrecavas e agora a gente tirou simplesmente a parte da horizontal, a medida horizontal do entrecavas, que para mim eu vou tirar assim. Vou pensar aqui no meu entrecavas, vou colocar a minha coluna ereta e vou colocar a minha fita métrica aqui. Você pode pensar até, olha, na costura da cava até a outra cava. Cheguei aqui, olha, o meu deu 34. Então, você precisa achar qual é a sua medida. Então, agora a gente já tirou algumas medidas de frente. Vamos fazer uma medida de costas, que vai ser o seguinte. Eu preciso muito saber a altura daqui, do final do meu pescoço, até a minha cintura. Então, a altura do pescoço até a cintura deu 37. Se você quiser fazer daqui até o busto, daqui até o entrecava, não tem problema. O importante é que você saiba quanto dá essa medidinha aqui para a gente poder saber quanto de tecido a gente vai precisar para que a roupa fique assim certinha aqui na nossa parte de trás. Então, eu até vou colocar aqui, olha, a minha fita nessa parte central. E aí, a gente precisa saber também qual a horizontal do entrecava das costas. E é do mesmo jeito, a gente vai pensar aqui na metade da cava, na parte das costas. Vai pensar numa linha imaginária e vai medir o entrecava das costas. No caso, a medida do meu manequim deu 33. Depois que a gente fez essas medidas aqui na parte de trás, a gente precisa... Acho que eu não tirei essa medida de ombro aqui, né? Eu vou tirar a medida de ombro. Só o ombro, só aqui desse lado, olha. Só esse pedaço aqui superior. Meu boneco deu 11. Aí a gente precisa tirar a medida de contorno do pescoço. A gente precisa tirar essa medida de contorno de busto. A medida de contorno de cintura. Agora a gente vai fazer uma medida super importante. Primeiro a gente vai pensar a altura da nossa cava. Aonde eu fico confortavelmente vestida com uma cava, por exemplo, de uma blusa sem manga. Onde essa cava fica legal para mim? Então, é aqui, eu vou definir isso. Qual é a minha altura de cava? E a partir do momento que eu definir aqui qual é a minha altura de cava, eu preciso saber qual a altura da minha altura de busto até a minha altura de cava. Então, vamos supor que a minha altura de cava, olha, se eu for fazer uma roupa, eu vou ficar bem confortável aqui, eu gosto da cava aqui. E a minha medida de altura de busto ela é aqui. Olha lá. Então, existe uma diferença aqui entre a minha altura de busto e a minha altura de cava.
A gente tem que pensar também que a fita ela é larga, ela tem mais de 1 centímetro, tá? Então, se você medir do meio dela, você mede até o meio. Se você medir do comecinho dela, você mede até esse outro comecinho. Se você medir aqui da parte de baixo da fita, você mede até a parte de baixo da fita. Só vê certinho para você não fazer nenhum aumento exagerado aí, porque a fita ela não é uma linha reta. Mas dá para você ter uma boa noção aqui de distanciamento. Então, é essa distância aqui, olha, da cava até a altura do busto. Que aqui, nessa manequim, deu 3 centímetros. Depois eu vou disponibilizar uma tabela de medidas para você baixar e aí você vai poder fazer todas as anotações. Inicialmente, eu não vou te deixar essa tabela de medidas porque eu quero que você comece a fazer esse raciocínio. Se eu já te der logo de cara a tabela de medidas, você vai lá preencher e eu gostaria que você fizesse esse raciocínio. Todas as medidas. Você precisa começar a visualizar esse papel quadriculado no seu corpo, quando você for tirar as medidas. Olha só, você já está começando a formar esse quadriculado aqui. Você já pode começar a ver que aqui eu tenho parte do lado esquerdo do meu boneco, direito, de um lado, de outro. Você já começa a pensar o quê? Que esse contorno de busto, ele tem uma medida e que esse pedacinho aqui da frente, ele é 1/4 da medida. Que a medida total do contorno, se eu pensar somente na parte da frente, ela é metade da medida. Você já consegue identificar isso? É importante que você identifique para facilitar ainda mais a hora que a gente for fazer a construção do boneco de modelagem. E agora a gente vai fazer o contorno de cava, que é essa medida aqui em volta da cava. Então, a gente vai colocar a fita métrica aqui, fazer a medida do contorno de acordo com a altura que a gente escolheu. Então, se você escolheu aqui, você vai colocar a sua fita aqui bem no ombro. Se você estiver fazendo essa medida, ó, você faz esse contorno aqui. Aí você joga a fita métrica aqui para trás e vai trazendo, subindo ou descendo até você conseguir chegar naquela altura que você marcou, um contorno de cava que fique legal para você e confortável, como se fosse uma cava de uma blusinha sem manga. Aí você mede qual é o contorno dessa cava. Agora que a gente já mediu tudo que precisava, a gente vai fazer a construção do nosso boneco de modelagem. Então, para fazer a construção do boneco de modelagem, você vai fazer um traço bem no meio do papel. E aí, um pouco para baixo, uns 15 centímetros da ponta do papel, você vai fazer um traço perpendicular a essa linha. É muito importante que esses traços fiquem perpendiculares, assim você fica com uma modelagem bem certinha e bonita. A gente vai pensar aqui como aquele ossinho do ponto inicial, que é essa parte aqui do pescoço. E a gente vai começar a marcar as alturas. Qual foi a primeira altura que a gente marcou? Foi a altura de entrecavas, que deu 7 centímetros, então eu vou marcar aqui 7 centímetros. Você pode até colocar a fita métrica assim, olha, fica mais fácil ainda. Coloca a fita métrica aqui no início e marca lá 7 centímetros da altura do entrecavas, 18 da altura de busto e 33 da altura de cintura. E já pode fazer um traçado perpendicular em todos eles. Agora vamos pensar nas medidas horizontais.
A gente fez uma medida horizontal, que é a medida de ombro a ombro, que deu 34, que foi essa medida aqui. Essa medida toda deu 34. Mas, se esse pontinho aqui é esse pontinho aqui, e essa risca aqui é essa risca aqui, o que a gente está traçando é só esse lado. Então, nós vamos precisar saber o valor da metade do ombro a ombro para marcar aqui, nessa linha inicial. Então, se deu 34 a medida de ombro a ombro, eu dobro a minha fita métrica no meio, posiciono aqui e marco 34. Quanto deu a minha medida de entrecava frente? 29. Eu vou dobrar aqui a minha fita métrica, vou colocar aqui nessa lateral e vou marcar 29. Quando a gente começou a falar de, olha só, aqui é 1/4 do busto, essa parte aqui é metade do busto, a gente está fazendo esse traçado aqui. Então, eu preciso saber o tamanho de 1/4 do meu busto. Então, se o busto desse meu boneco deu 85, significa que metade da fita métrica seria só a parte da frente. E se eu dividir mais uma vez, dobrar mais uma vez, eu vou ter as 4 partes aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui a medida de busto, 1/4 de busto. E para fazer a cintura é a mesma coisa. Vou dividir 66 por 4 ou vou dobrar minha fita métrica no meio e depois no meio de novo. Aí a gente fez uma medidinha de altura. Essa aqui é a linha de busto, é essa aqui. E a gente fez uma medida, quanto que seria aqui do busto até a altura da minha cava. Essa medida aqui. Então, se aqui é o local do meu busto, eu vou subir a quantidade da altura da cava até o busto, que deu 3 centímetros no meu boneco, no meu manequim. Agora, quanto é aquela minha tampinha de ombro? Esse pedacinho aqui. E olha, quando você for tirar essa medida, é só esse pedacinho aqui, não é até aqui, tá? Porque ela é só uma medida baseado pela parte central do ombro. É aquilo que eu falei, como se a gente fosse, olha, planificar isso. Então, isso que tá assim, quando eu planifico, ele fica reto. Deu para entender? Então, aqui seria a parte do meu ombro, eu vou aumentar 2 centímetros, que é aquela subidinha desse pedacinho aqui. E aqui deu aquela subida de 6 centímetros. Mas espera aí, esses 6 centímetros, ele tá aqui perto do meu pescoço. Vamos pensar. Eu tenho 11 centímetros aqui de ombro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar em 11 centímetros aqui de ombro. Vou fazer um risco de 11 centímetros, sem ser o risco certinho. E aqui eu vou pensar em 6 centímetros no final do meu risco. Então, eu vou colocar 6 centímetros aqui. Olha, tá quase perto de onde eu fiz aquele risco. Então, eu posso colocando a minha régua aqui, olha, dessa parte aqui do meu ombro, com 11 centímetros, até ele ficar direcionado naqueles 6 centímetros de altura. E aí, quando ele ficar posicionado lá nos 6 centímetros de altura, eu marco o 11 aqui. E aqueles meus 6 centímetros de altura aqui. Então, aqui eu já tenho a parte
essa parte aqui, que tá assim deitadinha e que eu planifiquei. Agora eu vou colocar a minha fita com o tamanho da cava para a gente ver se vai dar certo. A cava, contorno de cava, total deu 46 centímetros. Eu vou dividir a minha fita no meio, nos 46 centímetros, vai dar 23. Então, eu vou posicionar a minha fita aqui, olha, no começo do meu ombro. E vou posicionar o 23 aqui nesse cruzamento, olha, que é a lateral, que é essa lateral aqui, ó. Se eu colocar minha fita aqui no final do meu ombro e colocar o 23 ali, olha como já fez um desenho de cava. E a fita passou pelo meu entrecava da frente. Então, olha só, que legal! Você consegue colocar a fita e aí você só vai marcando os pontos que a própria fita já fez esse desenho para você. Eu tô fazendo aqui na lousa, vai ficar um pouco mais difícil conseguir fazer essa marcação. Mas, quando você estiver fazendo no papel, olha, você segura a fita assim, com mais cuidado, e vai fazendo a marcação de por onde ela passa. E aí você consegue fazer o teu desenho de cava. A sua cava já está desenhada. E aí, a gente só vai ligar esse ponto aqui da cintura até o busto. E agora, esse quadrado que ficou aqui, a gente vai arredondar para a gente poder fazer a curvatura do contorno de pescoço. Vamos conferir para ver se o tamanho do contorno de pescoço deu certo? Então, eu vou pensar que o pescoço tem 38. Vou dividir por 2 e vou dividir mais uma vez, porque eu tô pensando nesse contorninho aqui, tá? Só nesse contorninho aqui da frente. Olha, para facilitar aqui, deu 9,5. Eu vou colocar a minha fita métrica aqui e vou ver que o contorno do meu pescoço deu praticamente a mesma medida, deu um pouquinho mais, porque a parte do pescoço da frente, ela é um pouco mais para baixo do que a parte do pescoço de trás. Então, se você quiser fazer essa medida só aqui da frente, aqui deu 11 centímetros. Na hora que eu colocar aqui, olha, 11 centímetros certinho. O que aconteceu aqui? A gente planificou esse quadriculado que a gente visualizou aqui no boneco, que a gente visualizou no nosso corpo, a gente conseguiu planificar e a gente fez o nosso boneco de modelagem de 1/4 da parte da frente. Então, aqui seria a dobra do tecido. Dobra do papel, no caso, né? Para ser a parte da frente do nosso boneco de modelagem. Agora vamos lá. Se você quiser fazer a parte do boneco de modelagem das costas, a gente também pode fazer. E aí eu vou usar uma outra cor para a gente fazer a parte do boneco de modelagem, porque a gente pode fazer ele aqui em cima da parte da frente mesmo, só para a gente poder identificar as diferenças, tá? A gente fez uma medida que era da cintura até aqui no comecinho do pescoço. Essa medida da cintura até o pescoço aqui dava 38. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 38 centímetros daqui da cintura até aqui e olha, essa aqui é a minha medida do meu pescoço. Uma outra medida que é diferente frente e costas é a medida do entrecava das costas.
E a medida do entrecava das costas aqui seria 33. Então, eu pego 33, divido e coloco aqui. Uma coisa que a gente não mediu, mas que você pode tomar como base, é que a parte do ombro das costas, ele é sempre um pouco maior do que a parte do ombro da frente. Eu costumo colocar 2 centímetros a mais no ombro da parte das costas para cair aqui para a parte da frente. Se você quiser fazer uma medida toda certinha, você pode fazer essa medida aqui também, olha, do entrecavas até o meio de ombro. Você também pode fazer essa medida. Aí já começa a ficar assim mais sensível o seu olhar, você começa a ter mais medidas, a fazer mais verificações. No caso aqui deu 13 centímetros. E se eu colocar aqui esses 13 centímetros do entrecavas das costas para cima, olha lá. Ele vai dar os 2 centímetros que eu falei. Uma pessoa ou outra pode ter uma variação, porque afinal de contas os nossos corpos são diferentes. Mas se você quiser fazer a medida bem certinha do seu corpo, utilizando essa altura de entrecavas até o ombro, você pode. Ou você simplesmente acrescenta 2 centímetros e tá tudo certo. Aí depois que você acrescentar 2 centímetros, aqui você acrescenta esses mesmos 2 centímetros aqui e faz um traçado para você poder fazer o redesenho do seu ombro. E aí você vai fazer de novo a colocação da fita métrica para ficar mais fácil você visualizar, olha. Então, esse pedaço aqui, ele vem reto. Ele liga até o entrecavas e depois ele arredonda. Olha como o formato da cava das costas, ele é diferente. E ele é diferente mesmo porque ele precisa de mais tecido, porque a gente faz esse tipo de movimento aqui. Se a gente não faz essa medida de entrecavas e não coloca essa folga, não deixa a parte das costas maior, a gente vai ficar com aquela roupa presa, aquela roupa que fica segurando. Então, a gente vai fazer uma reta aqui e depois ligar esse contorno aqui no mesmo local. Depois que eu fizer esse encontro aqui em cima, eu vou marcar os mesmos 11 centímetros ou a medida do seu corpo, tá, gente? Esse aqui é a medidinha do meu bonequinho aqui, da minha manequim. Aí eu vou marcar esses 11 centímetros aqui e vou redesenhar o meu decote das costas. Como que eu vou redesenhar? Nessa altura aqui, aonde eu marquei a altura, eu faço um traço reto, perpendicular. Eu vou colocar o meu esquadro aqui na linha de ombro, vou fazer uma reta aqui. E aí eu só arredondo esse biquinho aqui, olha. Aí eu apago o bico. Então, olha que legal. Aqui eu já tenho a minha construção do meu boneco de modelagem de frente e de costas. E aqui dá para eu ver bem essa diferenciação, olha, a diferença de 1/4 da parte da frente, esse risco aqui eu posso tirar, e 1/4 da parte das costas.
Observe que a lateral, ela tem que ser sempre da mesma medida. Por quê? Porque depois, quando a gente for unir os tecidos para fazer a construção de outros moldes, essa lateral tem que ser igual. A menos que a gente faça uma construção de pence, feche a pence, e aí, claro, depois que fechar a pence, essa parte também tem que ser igual. Ah, verdade! E pence. Olha, o boneco de modelagem a gente não faz pence alguma, tá? A gente faz só esse desenho extremamente básico que é xerox do corpo, é a planificação do corpo, onde a gente tirou todas as partes arredondadas e deixou reta. Qual é a sua missão agora? É se envolver nas fitas crepes, colocar as fitas crepes certinhas no seu corpo, pensar em todas essas medidas que você precisa tirar as medidas de forma bem consciente e desenhar o seu boneco de modelagem. Assim que você fizer o seu boneco de modelagem, você vai tirar uma foto, vai postar no seu Stories ou no seu Instagram e vai marcar a hashtag Maratona da Modelagem. E aí, por lá, eu vou acompanhar o desenvolvimento seu nessa construção do boneco de modelagem. Se você quiser, pode me mandar uma foto do seu boneco de modelagem pelo Instagram também, que a gente pode se falar. Lembre-se que amanhã tem uma aula online pelo Instagram e aí eu posso já vir com tira dúvidas, mas também vai ter uma aula com conteúdo novo para você acompanhar o passo a passo de como é que a gente vai transformar esse boneco de modelagem numa base de modelagem. Eu te espero amanhã às 15h15 na nossa maratona da modelagem. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido. Até mais!